A Marinha do Brasil despertou a ira de parlamentares e ativistas de esquerda ao anunciar que um comboio de blindados passará por Brasília e será recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em comunicado, a Marinha explicou: nesta terça-feira, pela manhã, um comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do Campo de Instrução de Formosa. Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, serão entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, os convites para comparecerem à demonstração operativa que ocorrerá no dia 16 de agosto no Campo de Instrução de Formosa. Realizada desde 1988, a Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha do Brasil no Planalto Central. Este ano, a operação, pela primeira vez, contará também com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. A Operação Formosa tem o propósito principal de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica de pronto emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Este ano, a Operação Formosa envolverá mais de 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações militares, empregando mais de 150 diferentes meios, entre aeronaves, carros de combate, veículos blindados e anfíbios, de artilharia e lançadores de mísseis e foguetes. Foram transportadas 1.500 toneladas de equipamentos do Rio de Janeiro para Brasília, num deslocamento de mais de 1.400 quilômetros. Após a velha imprensa associar a passagem dos blindados à votação no plenário da Câmara da PEC do voto impresso auditável, marcada de véspera, parlamentares da extrema esquerda se agitaram. O PSOL anunciou que impetraria um mandado de segurança para cancelar a operação militar. Diversos parlamentares também se manifestaram com narrativas diversas. As reações dos esquerdistas foram alvo de comentários nas redes sociais. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, questionou: as Forças Armadas vão fazer um desfile na Praça dos Três Poderes, que mal há nisso? Isso é mais do que comum neste período próximo ao 7 de setembro. Inclusive, na Semana da Pátria, sempre há uma exibição de tanques e outros blindados do Exército que atraem milhares de crianças. Parece que a esquerda entra em surto quando ouve ou lê a palavra tanques. Jefferson acrescentou: o senador Alessandro Vieira e a deputada Tabata Amaral acionaram a justiça com uma ação popular para tentar barrar o desfile militar com tanques programado para esta terça-feira na esplanada dos ministérios em Brasília. Que medo é esse que a esquerda tem dos tanques, hein? O jornalista Rodrigo Constantino explicou: a analogia certa com a Coreia do Norte ou qualquer país totalitário não é ter tanques na rua, mas ter um sistema eleitoral opaco, fechado, controlado por uma minúscula casta de ungidos donos do poder que fizeram de tudo para barrar a mudança no legislativo. A advogada Flávia Ferronato esclareceu: o anúncio da entrega do convite da Marinha por tanques de guerra aconteceu na manhã de hoje. O agendamento da votação do voto impresso foi combinado no Colégio de Líderes à tarde. Nenhuma narrativa se sobrepõe à cronologia dos fatos. A advogada Raquel Stasiak, por sua vez, questionou: gente, nem começou o desfile das Forças Armadas e a classe política e a imprensa já estão de mimimi? O deputado Júnior Amaral avaliou: é só falar em tanques que a esquerda surta. O deputado federal Nelson Barbudo ironizou: a imprensa noticiou que Bolsonaro fará a demonstração de força com desfile de tanques de guerra. Mas o que vai acontecer é a Operação Formosa, o maior treinamento da Marinha realizado desde 1988. Parece que ficaram apreensivos, né? Já podem voltar a respirar. Você pega o estado do Maranhão, onde quem manda lá é o Partido Comunista do Brasil. Pegaram um estado pobre, sim, pobre, com governos anteriores, mas conseguiram transformá-lo de modo que ficasse o povo mais pobre ainda. É um povo cada vez mais dependente de favores do Estado. O Estado tem que ajudar realmente quem tem necessidade. E o Estado tem que estimular e fazer com que cada um busque o seu próprio sustento. Você pode ver na Venezuela, essa política está bastante avançada lá. O salário mínimo da Venezuela está acima de $5 para quem tem emprego. Lá não tem mais animais de estimação. O povo comeu tudo, porque lá atrás
o governo Chaves, né, a ditadura Chaves e Maduro, incentivaram cada vez mais pessoas viver de benefício do Estado. Quer dizer, sugaram tanto o Estado, né, e hoje em dia não tem mais nada a oferecer para a sua população, a não ser miséria e violência. A igualdade pela pobreza. A gente vê até pela quantidade de pessoas, né, as centenas, que diariamente chegam lá em Pacaraima, no estado de Roraima, fugindo daquela ditadura. Nós não podemos nos enveredar por esta linha. Você pode ver, o ano passado, se me permite alongar um pouquinho mais, tivemos problemas seríssimos com a pandemia, além das mortes, que a gente lamenta todas elas. Os governos, em especial da Bahia, fechou tudo, tá? Tirou o ganha-pão de milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para comer à noite e abandonaram essas pessoas, obrigando-as de forma truculenta a ficarem dentro de casa, através de medidas como lockdown, toque de recolher, confinamentos. Se não é o governo federal socorrer essa população com auxílio emergencial, a gente não sabe o que poderia ter acontecido com eles. O caos social que poderia ter sido implementado no Brasil. E quando falo que a gente não tem sensibilidade, o governo federal, o nosso governo, gastou o ano passado com auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. É um número fantástico. 294 bilhões em menos de um ano. É quase 300 bilhões. Em menos de um ano, começou em final de março esse benefício, né? Continuamos depois com o valor um pouco abaixo, o auxílio emergencial, e estamos agora em fase quase final, né? Junto com o João Roma, nós definimos um novo valor do Bolsa Família. Eu nos critico que essa última fase do auxílio emergencial são R$250, mas o Bolsa Família, a média é 192. E nós estamos acertados aqui, no mínimo 50% de reajuste para o Bolsa Família. Nós queremos 100%, mas temos que ter responsabilidade, que a economia não pode quebrar. Porque se você quebrar a economia, não adianta você ganhar 1 milhão por mês, né, que você não vai dar para comprar um pãozinho. É igual o dinheiro lá venezuelano. Você vai comprar pãozinho com milhões de dinheiro dele. E quando você acha um pãozinho para comprar? Agora, os desafios são muitos. Lamentavelmente, o governador do seu estado, aí, Bahia, né, que é o estado do Brasil, levou à lona os mais pobres, aqueles que viviam da informalidade, que viviam de vender nas ruas seus objetos. Esses foram na lona. E teve o socorro do governo federal. Se não fosse isso, só Deus sabe o que poderia ter acontecido em todo o nosso Brasil. A gente espera, né, que novas medidas restritivas não cheguem, não continuem, para que a economia não quebre. Se quebrar a economia, quebra o Brasil. É isso aí, presidente. Além do lockdown aplicado pelo nosso governador do PT, ele aproveitou esse ano e aumentou o ICMS por 6 vezes, em 30% da gasolina. Então, para ver que... Enquanto o governo federal retira os impostos dos combustíveis, não é, Alexandre? Na Bahia, é esse tipo de presente que se recebe do governo, aumentando os impostos na área de combustível. 6 vezes em um ano. Aleluia, fala-se muito, eu sei que está caro, o gás de cozinha. Lá na origem, o gás de cozinha custa em média R$45 o botijão. E chega na ponta da linha 100, 110. Agora, o que eu fiz no começo desse ano? Eu zerei os impostos federais do gás de cozinha. No gás de cozinha não tem mais imposto federal. Tem o imposto estadual, o ICMS. Se o governador pudesse fazer uma boa ação no Estado, ele podia seguir o exemplo do governo federal. Zerar o imposto estadual, que é o ICMS, no gás de cozinha. E não ficar fazendo demagogia, proselitismo ou mentindo para a população da Bahia, como se o responsável fosse eu. E mais ainda, o ICMS da gasolina também é mais do dobro do imposto federal. Perfeito, presidente. Queria só mais uma pergunta, não temos como sair desse tema, né? Vou falar do voto auditável e contagem pública de votos. Assisti calmamente aquela live do Pingo nos Is, né? E eu estudei depois os documentos, e não resta dúvida que temos uma eleição manipulável e manipulável, né, na minha visão. Nós temos o caso de Aparibé, que para mim é estarrecedor, uma fraude comprovada, né? Por menor que seja a cidade, o modo de operar, o método, para mim é o mesmo.
seja cidade de 15 mil habitantes ou 1 milhão, portanto, a gravidade passa a ser igual, e nós temos realmente todos esses escândalos, para mim, já são mais que motivo para uma grande reforma eleitoral. Enxergo também que, mais que necessário, a partir de tudo isso, talvez uma grande comunicação, inclusive internacional, porque é um escândalo internacional. O caso de Aparibé não pode, para mim, é crucial. E nós queríamos saber, e agora? Teremos dia 7 de setembro uma grande manifestação no Brasil todo, mas o povo vai fazer o quê? Porque realmente é algo que a gente fica se perguntando, estamos no caminho certo? Adianta? Faremos o quê? Qual será o próximo passo? Porque eu diria assim, é angustiante, é quase uma peça de ficção, é assustador. O presidente Arthur Lira confirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo. E foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, realmente não tem cabimento isso que o Supremo fez. Agora, deixar bem claro, quando você fala em Aparibé, é Rio de Janeiro, uma pequena cidade aqui do Rio de Janeiro. Quem disse que o pessoal invadiu lá e pode ter alterado o placar de votação, foi o próprio TSE, não sei o que disse. Não foi ninguém que descobriu. O próprio TSE, o diretor de informática, assinou embaixo, disse que isso aconteceu. Agora, como você bem lembrou, a questão daquela live, né, o Pingo nos Is, foi na última quinta-feira, o próprio TSE diz que um hacker ficou de abril a novembro de 2018 andando lá por dentro, né, dos computadores do TSE, inclusive tendo acesso ao código-fonte. Agora, que fique bem claro para a população, não é o hacker que resolveu passear por lá, não tenho o que fazer, eu vou ficar passeando por ali. Isso daí, com toda certeza, não tenho prova, né, mas com toda certeza, é um hacker contratado com pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE. Inclusive, esse hacker trabalhou à vontade por ocasião do primeiro turno e também por ocasião do segundo turno. Agora, quando o hacker, isso aí é uma suposição, deixar bem claro, esse grupo de hackers, quando as eleições acabaram, o grupo que o contratou, e você deve saber quem é, não pagou esse serviço. O hacker resolveu denunciar. E quando ele denunciou, a ministra, presidente do TSE na época, Rosa Weber, resolveu fazer com que a Polícia Federal abrisse um inquérito. E a Polícia Federal começou a apurar. Quando a PF foi para dentro do TSE e falou o seguinte: eu quero os logs. O que é os logs? É um local, então, as digitais, né? Tudo armazenado que foi feito lá. Qual foi a resposta do TSE? Assinado pelo seu Janine, assinado por ele. Nós apagamos sem querer os logs. É uma prova inconteste de que essa pessoa foi para lá, manipulou números, e o que se chega aqui, agora fica a suposição, não posso afirmar também, que tinham acertado que esse hacker desviaria 12 milhões de votos meus. E como eu tive muito voto, não foi suficiente, né, ou não foram suficientes, 12 milhões de votos retirados de mim e passado para outro ou anulado. E daí então houve o fato, né, de eu ter ganho as eleições.